Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos, porque se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos tem abençoado, protegido e amparado. Abençoa este dia, cuida de nós. Envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Aumenta-nos a fé, a esperança e o amor. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneçam hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras do profeta Zacarias, capítulo 8, versículos 14 a 17, que diz assim: O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo: quando os seus antepassados me fizeram ficar irado, eu os castiguei como havia resolvido antes. Não mudei de ideia. E agora resolvi abençoar o povo de Jerusalém e de Judá, e não vou mudar de ideia. Portanto, não fiquem com medo. São essas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos dos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. Estimado irmão e irmã, existe uma lei de Newton dizendo com verdade que toda ação gera uma reação. É sobre isso que Deus fala ao seu povo e a nós hoje através do profeta Zacarias. Deus disse que quando o povo abandonou Deus, abandonou sua palavra, oração, adoração na igreja, pecou e foi adorar deuses falsos, foi uma ação do povo contra Deus. E daí veio a reação de Deus. Ele parou de proteger, amparar e abençoar o seu povo. E como consequência, eles foram dominados, levados como escravos para a Babilônia e ficaram lá em profundo sofrimento por 70 anos. Agora que eles fizeram a ação de voltar para Deus pedindo perdão, Deus faz uma reação que consiste em voltar a abençoar, proteger e amparar o seu povo. O pecado sempre foi uma ação do ser humano contra Deus. O ser humano mau querendo ser igual a Deus e não aceitando a soberania de Deus sobre a sua vida. É mais ou menos como o adolescente que diz para o pai: eu já sou grande, tenho meus direitos, sou independente, e logo depois pede dinheiro para ir ao cinema. Pecado é esta ação do ser humano dizendo para Deus que não precisa de Deus na sua vida. A reação de Deus é parar de cuidar do ser humano. E a consequência disso tudo é o sofrimento, a desgraça e a morte aqui no inferno para o ser humano, como diz Romanos 6:23. O salário ou a consequência do pecado é a morte. Desde o momento que o ser humano se afastou de Deus e pecou, ele se afastou tanto de Deus que não podia mais com as suas próprias forças voltar para Deus. Assim, mesmo que uma pessoa tente viver uma vida correta, não consegue ser 100% perfeito. E somente pode estar na presença de Deus aquele que é 100% santo e perfeito, como santo e perfeito é Deus. Não podendo fazer nenhuma ação para voltar para Deus, o ser humano por si mesmo estava condenado à desgraça eterna aqui e no inferno. Então Deus resolveu, movido unicamente por seu amor pelo ser humano, fazer Ele mesmo uma ação em favor do ser humano, como diz João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça no inferno, mas tenha vida eterna no céu. Esta é a ação salvadora de Deus. Somente por causa de Cristo
nós podemos ter a salvação. Foi Ele quem suportou toda a ira e castigo de Deus em nosso lugar na cruz pelos nossos pecados. Jesus Cristo pagou a nossa dívida com Deus e agora, não tendo mais a culpa do pecado, podemos viver com Deus aqui na eternidade e até chamá-lo de Pai Nosso. Estimado irmão e irmã, você lembra da lei de Newton que eu falei no começo? Toda ação gera uma reação. Esta ação amorosa e perdoadora de Deus por cada um de nós em Cristo nos leva a uma reação, que é viver uma vida de fé, uma vida santa, bonita e agradável a Deus. A nova vida que recebemos pela fé em Jesus Cristo não é uma ação nossa para conseguir o favor de Deus e a salvação. A nova vida que recebemos pela fé em Jesus Cristo é a reação nossa à ação de Deus, a ação amorosa e perdoadora de Deus por nós. Mas a reação nossa não pode ser apenas de boca. Ela precisa ser concreta, em vida cristã vivida segundo a palavra de Deus. Por isso Deus diz assim para o seu povo, diante da ação amorosa dele em favor do povo: são estas as coisas que vocês devem fazer. Digam todos a verdade uns aos outros e decidam com justiça os casos nos tribunais, a fim de que haja paz. Porém, não façam planos para prejudicar uns aos outros e não jurem falso, pois eu, o Senhor, odeio tudo isso. A fé em Cristo que recebemos por graça, pela ação do Espírito Santo em nós através da sua palavra e do batismo, produz uma reação em nós que é uma vida diferente daqueles que não têm fé. Nós somos cristãos e devemos nos comportar e viver como cristãos, seguindo os princípios e valores da palavra de Deus, especialmente os 10 mandamentos. Deus dá alguns exemplos no texto do que o povo de Deus deveria fazer e viver como reação à ação de Deus na vida do povo. 1 Pedro 1, 13 a 16 diz assim: portanto, estejam prontos para agir, continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Sejam obedientes a Deus e não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando ainda eram ignorantes. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como Deus os chamou é santo, porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos porque eu sou santo. A ação de Deus em salvar o seu povo da escravidão da Babilônia e trazê-los novamente para Jerusalém deve gerar uma reação do povo de Deus. Viver uma vida santa e comprometida com Deus, sua palavra, oração e igreja. A reação do povo para com Deus gera também uma ação de Deus na vida do povo, protegendo, amparando e abençoando o seu povo para sempre. Por isso Deus diz: eu não mudo. Se o povo continuar comprometido com Deus e vivendo na fé, Deus vai continuar sempre cuidando do seu povo e abençoando. A mesma coisa acontece com você e comigo, povo de Deus hoje. Deus nos chamou das trevas do pecado para a maravilhosa luz da salvação pela ação de Jesus Cristo, que sofreu a morte na cruz. Esta ação amorosa de Deus por nós deve produzir em nossos corações uma reação movida pela fé e amor de Deus, de colocá-lo como a coisa mais importante em nossas vidas, buscá-lo em primeiro lugar em nossas vidas, na meditação da sua palavra, na oração e no participar da igreja, no viver uma vida santa, bonita e agradável a Deus. Tendo esta reação positiva, movida pela fé ao amor de Deus, Deus vai continuar com sua ação amorosa em nossas vidas. E Ele não muda.
Ele vai continuar nos abençoando, protegendo, amparando e conduzindo-nos aos céus. O Salmo 28, 7 a 9 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo, com todo o meu coração eu confio nele. O Senhor me ajuda, por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos de louvor. O Senhor Deus é a força do seu povo, o Senhor é o refúgio seguro do rei que ele escolheu. Ó Deus, salva o teu povo e abençoa aqueles que são teus. Seja o pastor deles e cuida deles para sempre. Amém. Façamos a oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela ação que o Senhor teve por nós em Cristo. O seu amor por nós é tão grande, nós não sabemos nem como reagir a este amor. Que nós possamos, em reação ao teu amor, viver uma vida comprometida contigo, com a tua palavra, com a oração e com a igreja. E que possamos viver uma vida santa, bonita e agradável a ti. Que a nossa reação ao teu amor em Cristo seja uma vida feliz. Em tudo o que fizermos, falarmos e pensarmos, que seja para a tua honra e para a tua glória. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.